Nesse momento, estamos fazendo uma reflexão sobre a figura da recuperação judicial. Olha, apesar de não ser tão nova a lei, como também não é velha como a lei anterior, ainda vejo muita incompreensão neste instituto da recuperação tributária. E o que gera essa incompreensão? Eu sempre digo para os clientes, quando vou entrar com recuperação tributária, com recuperação judicial, é que nós temos que entender o seguinte: a opção por entrar com a recuperação quando você dela não precisa é tão sinistra, é tão grave quanto deixar de entrar quando você precisa da recuperação judicial. Portanto, a decisão por entrar com uma recuperação judicial, ela tem que ser muito madura e muito refletida com quem entende muito da matéria para saber quais são as hipóteses que você terá de sair da recuperação com o devido pagamento, porque a ausência do pagamento da recuperação poderá lhe levar à falência. E se você também tiver que falir antes de entrar com a recuperação, veja bem que também são cenários que devem ser muito analisados. A recuperação judicial na lei atual, que nós chamamos de lei nova, como disse lá, tão nova assim, é um pouco melhor ou muito melhor do que a lei anterior, quando nós chamávamos esse instituto de concordata. Eu acho que para o credor essa nova lei foi pior, mas para o devedor ela foi muito melhor. Portanto, você terá a seu favor a lei de recuperação, que poderá lhe ajudar. Mas olha, é preciso ver que nem tudo é lá tão de graça assim. Se o Estado dá-se a lei, dá a você a possibilidade de deixar de pagar as suas dívidas, portanto, num determinado tempo, portanto, você terá que pensar também no ônus que isso lhe traz. Não é à toa que a lei permite que haja uma suspensão das execuções até por 180 dias. Ora, isso é muito grave no bolso do credor. Portanto, lhe impõe ao recuperando diversas obrigações que ele deve mesmo raciocinar sobre elas. E eu quero passar algumas aqui como mito e realidade do que ocorre. Primeiramente, há algum desentendimento a respeito da inadimplência tributária. A questão de você estar com atraso de tributo por si só seria um indicativo de que não deve entrar com recuperação. Não é assim. O endividamento tributário não impossibilita que você entre com a recuperação judicial. Outrora, sim, no sistema anterior você precisava exibir uma certidão negativa, agora não. A certidão negativa ela só é apresentada no momento em que se aprova o plano de recuperação judicial. E cada vez mais tem tido entendimento, não diria unânime, de que os juízes estão aceitando a homologação do plano de recuperação judicial sem mesmo a certidão negativa. Portanto, eu acho que a falta de pagamento de tributos não é, de forma alguma, um impeditivo para a propositura da recuperação judicial. Lembra até que o governo federal, há coisa de uns 2 anos atrás, publicou uma norma, uma lei, que possibilitava um parcelamento especial para empresas em recuperação. E agora até se fala em modificar esse entendimento, naturalmente, em benefício das empresas. Portanto, vamos lá. A questão tributária não é um impeditivo. Também agora, a questão do protesto de títulos também não é um impeditivo para a proposição da recuperação judicial, o que acontecia no sistema anterior. Aonde que eu vejo as maiores dificuldades? As maiores dificuldades que vejo está que, a partir do processo de recuperação judicial, a empresa precisa reestruturar a sua gestão, sobretudo do ponto de vista contábil. A contabilidade de uma empresa em recuperação, ela passa a ser vista não só pelo juiz, pelo administrador e também pelos credores e pelo próprio Ministério Público. Portanto, você passará a ter, digamos assim, um fiscal, alguns stakeholders envolvidos que você não os tinha antes de entrar com a recuperação. Ah, sim, perca um pouco a liberdade de gestão. Não, você continua tendo a caneta na mão, podendo fazer a gestão da forma como quiser. Todavia, uma gestão vigiada, você passa a ser naturalmente fiscalizado. Embora a figura do administrador
É bom colocar que eu já tive alguns empresários que achavam que o administrador seria o substituto da sua pessoa na gestão da empresa em recuperação. Não é verdade. O administrador, esse nome tecnicamente não tão bem colocado pela lei, na minha opinião poderia ter outro nome, ele não tem a figura de administração, exceto se o recuperando perder a capacidade de administrar e algumas hipóteses que o juiz poderá substituí-lo pelo administrador, mas é um caso de rara exceção, isso não ocorre sempre. Do ponto de vista da gestão, você também passará a ter que pagar as despesas processuais com a recuperação, que lá não são tão baratas assim, que vai desde os próprios honorários do administrador, do advogado que fará, da contabilidade que terá que ter uma melhor gestão, das publicações de editais. Portanto, aumentará um pouco a sua despesa, mas muito abaixo daquela que você tem atualmente comprometido com o pagamento do serviço da dívida que você tem. Portanto, acho muito vantajoso, não vejo nesse aspecto do impedimento de custo que a recuperação possa ter um problema. As empresas que têm dívida bancária, e é bom dizer, a dívida bancária está sujeita à recuperação judicial desde que ela não tenha garantia. Se você tiver veículos, máquinas em garantia, ele é um crédito especial e não está sujeito à recuperação judicial. O único benefício que você tem nesse aspecto é que as execuções ficarão suspensas por 180 dias. Então, os mandados de busca e apreensão de equipamentos, reintegração, também ficarão suspensos por 180 dias. Mas aquela dívida bancária que você tem garantida tão somente pela própria empresa está sujeita à recuperação. Porém, caso o contrato com o banco tenha avalistas, veja bem, a pessoa física não está no regime de recuperação. Então, os seus avalistas serão executados caso os seus contratos tenham realmente aval. Poucas vezes me deparei, eu acho que nunca, com operações bancárias sem avalista. Normalmente ou por garantia de equipamento, por garantia de desconto, de cartão de crédito, de recebíveis, ou até mesmo do aval. Portanto, é preciso analisar bem a questão bancária, porque o credor quirografário ou o credor comercial, via de regra, as compras não há nem contrato. As vendas no aspecto de mercadoria ocorrem sempre de forma informal, com compra e venda regida pelo sistema de compra normal via duplicata. Portanto, o credor, nesse aspecto quirografário, estará inserido de forma mais tranquila. O banco é que teria que ter uma reflexão um pouco mais séria sobre caso a caso. Também a dívida trabalhista, que eu vejo grande vantagem na recuperação judicial com relação ao endividamento trabalhista. Acho muito vantagem as empresas que estão com dificuldade do trabalhista pensar na recuperação judicial como uma forma de melhorar a gestão financeira da empresa. Portanto, nós já falamos no aspecto do fornecedor, no aspecto do banco e no aspecto do trabalhista. Em todos esses três aspectos, havendo possibilidade de crescimento da empresa ou havendo a efetiva possibilidade de recuperação, o processo se torna muito viável. Quem decide a recuperação? Quem decide a recuperação são os credores. Se decide que vai aceitar o plano de recuperação que a empresa recuperando apresentará. Esse plano é um estudo do passado da empresa e uma projeção da forma como ela pretende liquidar e no tempo que ela pretende liquidar. Portanto, é uma grande vantagem, porque você tem a oportunidade de mostrar para os credores que a sua empresa poderá recuperar em determinado tempo, no lapso temporal tal, com a carência tal, com juros ou sem juros, e se você sair da Assembleia com esse plano aprovado, muito fatalmente ou quase sempre o Judiciário homologará esse plano e você terá uma nova forma de liquidação das dívidas. Evidentemente que para que haja uma aprovação na Assembleia, você terá que levar uma proposta muito madura para que os credores se sintam
confortáveis em fazer essa aprovação, porque naturalmente, uma vez aprovada, nós teríamos, do ponto de vista jurídico, um novo título executivo e iniciar-se-ia uma nova vida na sua empresa. Portanto, para empresas que têm uma contabilidade regular muito séria, para empresas que têm um controle de gestão bom, que têm uma possibilidade de recuperação futura, eu vejo muita vantagem no ajuizamento da recuperação judicial. Também para aquelas que estão com muita dificuldade, e mesmo tendo um cenário um pouco negativo pela frente, quem sabe a recuperação é uma chance de amadurecimento, de mudança de propósitos, de mudança de processamentos, de gestão, de pessoas, enfim, é uma nova oportunidade. Temos um índice muito baixo de empresas que não conseguem cumprir a recuperação. Olha, é lamentável ver, mas de cada 10 empresas que propõem recuperação, talvez 2 ou 3 consigam encerrar o processo sem falência. Portanto, temos que cada vez mais pensar que essa é uma grande hipótese, que essa é uma grande possibilidade, mas não é uma possibilidade para empresários que realmente não pensam em resolver o problema empresarial, que passa por uma melhoria de gestão e também fundamentalmente por um melhor relacionamento com fornecedores e com os chamados stakeholders, que são aqueles com os quais a empresa convive. Portanto, é muito importante, estudar bastante as possibilidades, a sua realidade e pensar que a recuperação judicial, se proposta adequadamente, se proposta no momento ideal, será uma mola propulsora e poderá salvar o seu negócio.